Você sabia que São Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica? Hoje eu vou te contar a história desse homem simples, pescador da Galileia, que se tornou a pedra sobre a qual Cristo edificou a sua igreja. Fica comigo até o final, porque você vai descobrir detalhes impressionantes da vida de Pedro e como sua fé transformou o cristianismo. Quem era Pedro antes de conhecer Jesus? Pedro, cujo nome original era Simão, vivia em Cafarnaum, uma cidade próxima ao mar da Galileia. Ele era pescador e trabalhava junto com seu irmão André. Era um homem simples, de família humilde, mas de personalidade forte, decidido, impulsivo e muitas vezes até um pouco cabeça dura. Pedro era casado e levava a vida comum de um trabalhador do seu tempo, sem imaginar que um dia se tornaria uma das figuras mais importantes da história do cristianismo. E aqui já existe uma lição. Deus não escolhe os mais poderosos, os mais preparados ou os mais influentes. Ele chama pessoas comuns para realizar obras extraordinárias. O momento que mudou sua vida aconteceu quando André apresentou Simão a Jesus. E logo no primeiro encontro, Jesus olhou para ele e disse: "Você é Simão, filho de João, mas a partir de agora você será chamado Pedro." Pedro, que significa pedra ou rocha. Esse novo nome não era apenas simbólico, mas profético. Sobre Pedro, Cristo edificaria a sua igreja. Foi também nesse encontro que Jesus o chamou para uma nova missão. "Venham comigo, e eu farei de vocês pescadores de homens." Assim, Pedro deixou suas redes e passou a seguir Jesus. Durante o tempo que caminhou com Jesus, Pedro viveu experiências únicas. Ele foi testemunha de grandes milagres, como a multiplicação dos pães e a cura de enfermos. Ele esteve presente na transfiguração no Monte Tabor, quando Jesus mostrou sua glória diante de Pedro, Tiago e João. Mas talvez um dos episódios mais marcantes tenha sido quando Pedro andou sobre as águas. Ao ver Jesus caminhando sobre o mar, Pedro pediu para ir até ele, e cheio de fé, começou a andar também. Porém, quando olhou para o vento e sentiu medo, começou a afundar. Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Esse episódio mostra muito da personalidade de Pedro. Impulsivo, corajoso, mas também sujeito às dúvidas e medos. Outro momento importante foi quando Jesus perguntou aos discípulos: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Foi então que Jesus confirmou sua missão: "Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Mas Pedro também teve seus fracassos. Na noite em que Jesus foi preso, ele negou o Mestre 3 vezes, exatamente como Cristo havia profetizado. Quando percebeu o que havia feito, chorou amargamente. Esse detalhe nos ensina que mesmo aqueles que estão próximos de Deus podem fraquejar, mas o que realmente importa é a capacidade de reconhecer o erro e buscar o perdão. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos e, de modo especial, restaurou Pedro. 3 vezes perguntou: "Pedro, tu me amas?" E 3 vezes Pedro respondeu que sim. Então Jesus lhe disse: "Apacenta as minhas ovelhas." Com isso, Pedro recebeu a missão de ser o pastor da igreja, de cuidar do rebanho de Cristo. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, Pedro se levantou e pregou com tanta força que cerca de 3.000 pessoas se converteram naquele mesmo dia. A partir dali, Pedro se tornou a grande referência da igreja nascente, anunciando o Evangelho, guiando os discípulos e enfrentando perseguições. Ele viajou, evangelizou e fortaleceu comunidades cristãs em vários lugares. Era reconhecido como líder, como o primeiro Papa, aquele que sustentava a fé dos cristãos diante das dificuldades. Depois de muitos anos de missão, Pedro chegou a Roma, o coração do Império Romano. Lá, ele continuou pregando o Evangelho, mesmo sob grande risco, pois os cristãos eram perseguidos. Durante o governo do imperador Nero, Pedro foi preso e condenado à morte de cruz. Porém, segundo a tradição, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Assim, entregou sua vida, selando com sangue sua fé em Cristo. Seu túmulo permanece até hoje no Vaticano, sob a Basílica de São Pedro, que se tornou um dos maiores símbolos da fé católica no mundo. São Pedro foi um homem com falhas, dúvidas e medos. Negou Jesus, teve momentos de fraqueza, mas também foi corajoso, cheio de fé e profundamente transformado pela graça de Deus. Ele nos ensina que a santidade não significa nunca errar, mas sempre se levantar e confiar novamente em Cristo. Pedro é lembrado como o primeiro Papa,
a pedra sobre a qual Cristo edificou a sua igreja e como um exemplo vivo de que Deus pode transformar pessoas comuns em grandes instrumentos da sua obra. E você? Já pensou em quantas vezes também duvidamos, fraquejamos ou até mesmo negamos Jesus nas nossas atitudes? A história de Pedro nos convida a não desistir. Assim como ele, podemos recomeçar e deixar que Deus faça algo novo em nossa vida. Você conhece ou já ouviu falar na oração de São Pedro Apóstolo? Ela não está entre as mais conhecidas, mas é belíssima e diz assim: Ó glorioso São Pedro, príncipe dos apóstolos, a quem o Senhor Jesus escolheu para ser o fundamento da igreja, entregou as chaves do reino dos céus e constituiu o pastor universal dos fiéis. Queremos ser sempre vossos súditos e filhos. Confiantes na palavra do Senhor, que vos concedeu o encargo de confirmar os irmãos na fé, nos conceda a graça de, diante da diversidade das opiniões dos homens, saber professar com firmeza a nossa fé em Cristo, Filho de Deus, e permanecer naquele fervoroso amor a Jesus, que por 3 vezes proclamastes após a ressurreição. Fazei que sejamos fiéis aos ensinamentos do Evangelho, a fim de permanecermos unidos no rebanho do Senhor, sob a vossa guarda, e no amor ao Santo Padre, o Papa, vosso legítimo sucessor, a fim de que, após o tempo desta vida, possamos nos unir para sempre à Igreja triunfante no céu. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam a história de São Pedro, o apóstolo que, de simples pescador, se tornou o grande pastor da Igreja de Cristo.